Eu sou a substância. Venho da eternidade. Estou em todo lugar. De mim se formam os universos. Sou escondida pelo Estado, pelas religiões e o mercado. Eu sou a realidade. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para mais uma apresentação do programa Realidade, cujo objetivo é a fundação do Estado cidadanista, sem o qual não será possível sairmos da crise pela qual passamos os estados nacionais atuais. Qualquer esclarecimento acerca do que aqui falamos poderá ser tratado por contatos telefônicos, os telefones 9977-5874 e 3088-4251. A incerteza é má conselheira. Se você deseja receber artigos ou outras publicações cidadanistas, mande o seu endereço eletrônico para o Movimento Cidadanista Internacional. Nosso e-mail é cidadanismo@ig.com.br. O programa Realidade tem a apresentação de Luiz Carlos, a participação especial do Dr. Jorge Acário, produção, coordenação e direção de Socorro Marques, a sonoplastia de Jean Carli e a operação de Rodrigo Silva. Estamos com o programa Realidade e vamos agora ao tema de hoje, que será o terceiro ano do Realidade nos 10 anos do Plano Real na economia do país. Em 7 de julho de 2001, iniciávamos o programa Realidade com a teoria cidadanista, com a participação semanal do Dr. Jorge Acário. A mesma produção de Socorro Marques e independente da nossa vontade, tivemos que trocar de âncora em alguns programas. Ressaltamos com orgulho as participações muito queridas e presentes de Lúcia Martins, Odilon Camargo e agora, por mais de 2 anos, Luiz Carlos. Já integrando a nossa equipe, o também sonoplasta Jean Carli e o operador Rodrigo Silva. Procuramos dar o de melhor aos nossos ouvintes e aos cidadanistas, pela visão teórica do movimento internacional cidadanista. Agradecemos o apoio concedido ao Realidade pelo grupo que forma o sistema AM de comunicação na pessoa dos seus diretores, senhor Assis Monteiro, Souza Júnior, e a coordenadora geral do sistema, senhorita Eliane Alencar. Os temas abordados foram todos atuais, voltados, ou melhor dizendo, analisados pelo Dr. Jorge Acário, que teorizou a teoria cidadanista. Quase todos falando na situação que preocupa a ordem política, social e econômica que a mídia nacional passa e nós da produção procuramos informar melhor aos ouvintes. Abordamos a falta de segurança e o aumento constante da violência no Brasil. O sequestro como um medo que humilha o país. Enfocamos as depressões psicológicas e econômicas resultantes pela luta de uma população que sobrevive em um sistema ocupado completamente pelo mercado, hoje conhecido de quase todos, mas que, naquela ocasião, só o Dr. Jorge Acário falava,
que o problema da economia brasileira era o parasitismo econômico do mercado. Tema que muito marcou realidade como o fantasma da solidão, que assusta muito mais, que foi sugerido por um ouvinte. A população se isola, privatizando o seu espaço, um estilo novo de vida, morar só, viver só. Agressividade, uma semente da fúria e a busca pela paz, que tanto se procura. Naquela ocasião, foi fruto da consciência de que a guerra não levaria, como não levou, a lugar algum. Enveredamos pela psicologia e chegamos na prática. Encaramos a concentração de renda mundial, porque sabemos que como os indivíduos que se dividem em pobres e ricos, o mesmo acontece com relação às economias dos países. O pensamento fragmentado resultou na formação de uma realidade também fragmentada e que desfavorece ao aparecimento da paz. O soerguimento da paz era o que se esperava quando caiu o Muro de Berlim, no fim dos confrontos entre as superpotências nucleares. Parecia levar a uma nova forma conjunta de resolver assuntos, como a própria Guerra do Golfo. O mundo hoje é outro, muito mais instável do que na época em que os Estados Unidos e a União Soviética ameaçavam liquidar-se mutuamente. O terror, entendido como arma de grande alcance, não é o único responsável pela atual insegurança internacional, mas é um dos seus elementos centrais. As maiores vítimas de um simples conjunto de atentados são, ironicamente, os próprios americanos. No início do século, da Revolução da Informação e do progresso irrestrito da tecnologia e do homem brincando de Deus na genética, o principal símbolo está na prova esnobada pelo terror, quase todo dia, mostrando que a Idade das Trevas continua entre nós. A Batalha de Bagdá foi outro tema muito bem elaborado. Era uma vez Bagdá. Palavras tão bem pronunciadas por Luiz Carlos e que não explicaram as cenas reais de uma guerra que até pouco tempo parecia ficção. Virou realidade e ainda não acabou. Cenas muito tristes, distribuição de alimentos que tiraram a dignidade do povo do Iraque, um país rico, com petrodólares e muita riqueza em subsolo e com uma população tão miserável. O mundo que nós estamos habituados a conhecer morreu em 11 de setembro de 2001 e o seu funeral aconteceu quando a imprensa americana e britânica admitiu se autocensurar. A invasão do Iraque, somado aos ataques de 11 de setembro de 2001, foram os caminhos que os senhores donos do mercado encontraram para gastarem mais ainda os seus dólares. Hoje, entregaram Saddam Hussein a seu povo para julgamento e procuram esquecer a invasão que fizeram sem sucesso ao Iraque. Liberto, ele hoje ainda se diz presidente do seu país. Falamos naquela ocasião que havia um poder agindo ilegitimamente, que se opôs aos que são legítimos e de menos capacidade bélica, que levou, inevitavelmente, à seguinte situação. Aqueles que não podem se confrontar, mas possuem legitimidade, vão se unir para conter o poder ilegítimo. Ouvimos de Dr. Jorge Akari que a guerra que assistíamos era fruto da incapacidade do Estado liberal, que deveria controlar a sua própria economia e não tornar-se refém dos grupos econômicos. Quando acontece de um destes estados possuir economia estrutural hipertrofiada em relação a outros, e esta economia se desvirtualizar por causa do mercado, como é o caso dos Estados Unidos, isto ocorre porque a tendência da estrutura
e absorver as menos complexas, no caso, a economia do nosso país. A mídia brasileira fez alusão ao Plano Real, agora em 1º de julho, quando mesmo completou 10 anos. Ao lançar a moeda, o governo que a concebeu aplicou um método diferente dos planos anteriores de combate à inflação. Não adotou confiscos, nem congelou preços. Explicou à população cada passo do plano, inclusive o que parecia mais complexo, a adoção da Unidade Real de Valor, URV, entre janeiro e junho de 1994. A URV era uma espécie de fator de conversão entre o Cruzeiro Real, a moeda que existia na época, e o que viria em seguida, o Real. O brasileiro pode não entender de monetarismo, mas entende de dinheiro. Assimilou logo, na época, a URV e gostou de saber que R$1 tinha poder de compra. 10 anos depois, a moeda ainda circula. A inflação continua sob controle, mas isto só não basta para o Brasil retomar o crescimento. O R$1 continua tendo o mesmo valor pela falta de liquidez no país. Há 10 anos, a vida de alguns brasileiros começou a mudar. No dia 1º de julho de 1994, as rotativas da Casa da Moeda e a vida dos brasileiros se cruzaram. Naquele dia, entrava em circulação real. Para a população brasileira, foi mais um dinheiro novo na carteira. Foi a chance de realizar muitos sonhos, consumir aos poucos e equipar suas casas. Os carnês foram acumulados nos últimos 10 anos, quando milhões de brasileiros começaram a comprar pelo crediário. Para o comércio, vender a prazo só foi possível com o controle da inflação e com a instabilidade da economia. Depois do real, o povo pôde planejar algo de melhor para suas vidas. Até quanto ia gastar no supermercado, coisa que na época da inflação galopante não era possível. Nos fins dos anos 80 e início da era de 90, a inflação chegou a 80% ao mês e passou de 2.000% ao ano. Os preços estavam sem controle e a maquininha infernizava a vida dos brasileiros. Foi necessário quebrar aquela engrenagem, como lembrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda na transição para o real. Na verdade, você mudar uma moeda é fácil. O difícil é produzir estabilidade. Tivemos muitas moedas, até como prova de que havia inflação, disse Fernando Henrique Cardoso. A primeira moeda do Brasil foi o real no século XVII, no plural, réis. Em 1942, surgiu o cruzeiro. Depois, em 1967, o Cruzeiro Novo. 3 anos depois, o Cruzeiro voltou. 16 anos e mais uma mudança, o Cruzado, que em 1989 virou o Cruzado Novo, que durou só 1 ano, quando o Cruzeiro renasceu. Em 1993, veio o Cruzeiro Real e em 1994, finalmente, o real. Tanta mudança